TBC1 no ar, agora 12h02 e os bares e restaurantes ficaram lotados na primeira noite de reabertura do comércio aqui em Goiânia. Enquanto uns tinham até fila de espera, outros não tiveram condições de abrir as portas. Sobre este assunto, eu vou conversar então com a repórter Danila Bernardes. Danila, boa tarde para você. Os clientes que foram ontem a esses estabelecimentos que estavam abertos, eles respeitaram os critérios de segurança? Oi, Eva, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Eva, foi tipo assim, um sextou em plena terça-feira, viu? Porque teve muita procura, assim, com essa reabertura dos bares e restaurantes. Teve alguns lugares que tiveram até filas, a gente separou algumas imagens para mostrar para vocês, que tiveram até fila de espera do lado de fora. Ó, a gente vê aí que o pessoal ficou aguardando na calçada para conseguir ter acesso. Esses bares e restaurantes voltaram a funcionar ontem, depois de mais de 4 meses, né, fechados. Alguns funcionando apenas para serviço de delivery, que não era tão vantajoso para outros, que acabaram fechando completamente durante esse período. Segundo a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes aqui do estado de Goiás, não foi registrado nenhum problema grave com relação a respeitar aí as normas, né, como você me perguntou, para respeitar as normas de higienização, também as normas de distanciamento, não. A Abrazel disse que a procura foi muito boa, foi realmente o que eles estavam esperando nesse momento, né, e que agora com essa capacidade aí, com essa norma de poder funcionar apenas com 50% da capacidade do atendimento, alguns clientes optaram até por fazer a reserva antecipada. Então fizeram a reserva para evitar ficar esperando do lado de fora e contando com a sorte de conseguir ser atendido. Só que, segundo a Abrazel também, cerca de 35% dos bares e restaurantes aqui de Goiânia optaram por não voltar e vão continuar fechados ou então funcionando apenas para o serviço de entrega mesmo. A Abrazel informou que são vários fatores que estão pesando aí para que esses estabelecimentos não voltem a funcionar nesse momento. Um deles é o medo de fechar novamente. Então eles teriam que investir aí nas adequações e depois esse medo aí de funcionar por um período muito curto e acabar fechando novamente. Também problemas financeiros têm dificultado bastante aí o setor. Muita gente não tem condições aí nem de comprar esses insumos que são necessários nesse momento, de organizar todas essas normas que são exigidas para poder voltar a funcionar. Outros até dispensaram parte da equipe, né, dispensaram os funcionários nesse período da crise e agora não consegue retornar com a equipe muito reduzida. Mas a Abrazel está bastante positiva e acredita que nos próximos 15 dias aconteça uma retomada gradual, que alguns outros bares já voltem a funcionar ainda essa semana e que até os próximos 15 dias vários outros estabelecimentos aí do setor voltem realmente a funcionar dentro dessas novas regras que são exigidas, né? Então, além de atender com apenas 50% da capacidade, tem algumas outras regras que esses bares e restaurantes precisam seguir nesse momento, como, por exemplo, manter o distanciamento de 2 metros entre as mesas, atender apenas 4 clientes por mesa, esse é o limite máximo por mesa, disponibilizar talheres aí embrulhados, né? Depois de serem higienizados, eles precisam ser embrulhados, ou então aqueles descartáveis, e também os temperos, aqueles condimentos que ficam em cima da mesa, né? Aqueles vidrinhos ali com sal, com a pimentinha e tal. Agora isso tem que vir em porção individual para poder evitar que os clientes fiquem pegando, passando de mão em mão, compartilhando até entre as próprias mesas, como acontecia antigamente, né? Você vai lá na mesa do vizinho, me empresta aí sua pimenta e tal, isso agora também não pode acontecer. Então, são novas regras que eles precisam seguir, essas são só algumas que a gente citou aqui, mas que realmente é necessário, porque se os números da doença subir, né, se os casos de coronavírus aumentarem bastante, existe realmente o risco de fechar tudo novamente, esse setor de passar por mais esse transtorno, Eva. Danila, e ontem mesmo a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, aqui na @TV Brasil Central.
lá no nosso Instagram e a gente perguntou para os telespectadores, né, para os internautas, se eles estavam ansiosos pela reabertura do comércio, pela reabertura dos estabelecimentos alimentares, bares, restaurantes, né? E a resposta, inclusive, me impressionou, porque 90% dos participantes da nossa enquete, Danila, eles responderam que não. Eles não estavam ansiosos. Então, a gente vê que tem uma parcela muito grande da população que está realmente preocupada com essa situação, né, da pandemia na cidade, dos crescentes números de casos. Tem pessoas que quiseram ir, pode ir, elas não estão infringindo nenhuma lei, nenhuma regra, elas estão podendo exercer o seu direito de liberdade de ir e vir, porque nesse momento pode, essas pessoas então foram aos bares, mas a gente percebe que é um percentual pequeno. Eu também pedi a participação dos nossos telespectadores, que já começaram a mandar mensagens aqui no nosso WhatsApp, no 3201-7700, e olha só, Danilo, o que eles me falaram. Essa pessoa que não se identificou. Preocupante, a fiscalização pública deve ser severa, não somente na prevenção à Covid, mas também à dengue. É um sonho antigo fazer a população seguir protocolos. Uma outra, Danila, ainda questionou. Como assim abrir o comércio com 100% de ocupação dos leitos Covid? Tem que fechar tudo e deixar só o essencial, mesmo porque as pessoas não estão respeitando nada. Então, essas algumas participações que a gente já está recebendo aqui no nosso WhatsApp. Se você quiser fazer a sua participação, o seu desabafo, colocar a sua opinião aqui, pode mandar, porque durante todo o jornal a gente vai repercutir esse assunto. Eu queria voltar para você então, Danila, sobre esse assunto, né? É uma pequena parcela da população, né, que quer mesmo, que está disposta a ir para as ruas, enfrentar o coronavírus, entre aspas, assim, de frente, né? Uma grande preocupação com esse retorno dos bares e restaurantes era que acontecesse aqui em Goiânia, deu um trava-língua aqui, que acontecesse aqui em Goiânia o mesmo que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Que a gente acompanhou aí no retorno lá no Rio de Janeiro na semana passada, que os bares ali na região do Leblon, uma região bastante movimentada, eles ficaram muito lotados, assim, teve superlotação, todo mundo sem máscara, sem nenhum cuidado. Então, essa era a grande preocupação aqui na capital. Agora, aqui em Goiânia, com esse limite aí de 50%, reduz ainda mais a quantidade, porque antes a gente já era acostumado, às vezes, a ir num barzinho, quando estava tudo normal, e ter que ficar esperando ali um tempão na fila. Já cheguei a ficar esperando mais de uma hora em fila de bar para conseguir uma mesa para sentar. Então, a preocupação era que realmente que todo mundo voltasse, né, a procurar nesse momento e realmente piorasse ainda mais a situação, porque agora a capacidade está mais reduzida ainda. Só que ontem a gente percebeu que alguns locais, aí pelas imagens que a gente separou, dá até para ver que alguns locais respeitaram bem essas normas com esse distanciamento. A gente tem essa imagem interna desse bar aí que a gente mostrou, que as mesas estão bastante distantes, né, uma da outra, que garante aí essa certa segurança, né, porque segurança total não existe mesmo. A partir do momento que você pisa o pé fora de casa, você já está correndo risco. Então, garante aí essa certa segurança. Também tiveram alguns que montaram essa cabine, como a gente está vendo aí, ó, é uma cabine que a pessoa passa por um processo de desinfecção, né? Claro que não é totalmente garantido, mas é um processo que já ajuda também. Mas a gente viu também que assustou bastante a imagem de gente na calçada aí esperando, né, para conseguir uma mesa, o que realmente faz a gente pensar sobre os próximos dias, né? Como que vai ser isso, e pedir mais uma vez para as pessoas terem bastante cuidado, terem bastante cautela nesse retorno ao pensar em frequentar um local como esse. Isso mesmo, Danilo, eu aproveito então para parabenizar aqui os estabelecimentos que abriram e seguiram, né, as regras, colocaram o distanciamento das mesas, o pessoal, todo mundo trabalhando dentro das normas, medindo a temperatura das pessoas, né, colocando os protocolos em prática para que a reabertura do nosso comércio possa voltar a ser da forma mais segura possível e a nossa economia, de fato, volte a alavancar e a gente possa passar com menos prejuízos por essa pandemia. Obrigada, viu, Danila, pelas suas informações.